Olá, irmãos. É um prazer, uma alegria e uma dádiva poder compartilhar contigo uma pequena porção da palavra do Senhor. E essas porções que têm sido compartilhadas contigo por meio dessas devocionais se encontram lá no livro do Apocalipse, no livro das revelações de Jesus Cristo. Em específico, estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Chegamos então à nossa 7ª carta, a carta de Laodiceia. E esta carta está lá no capítulo de número 3, no versículo de número 14, até o versículo de número 22. Eu gostaria de ler a Sagrada Escritura para você e gostaria da sua atenção, pois estamos diante da palavra do Senhor. O texto nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que és infeliz. Sim, és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, nós temos a carta sendo enviada ao pastor da igreja, aquele que tem por incumbência proteger as ovelhas do lobo cruel e devorador e, ao mesmo tempo, instruí-las, dando-lhes a mensagem do Senhor Deus, a palavra vinda do Senhor Jesus, Salvador e Redentor da igreja. Este Jesus aqui se apresenta como sendo o Amém e a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação. O Amém, ele é aquele que consuma todas as coisas. Ele é aquele que no decorrer da história é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é aquele que é o princípio de toda a história. Ele é o princípio, o meio e o fim. E seu julgamento, seu testemunho, sua análise é justa, fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel que dá o resultado verdadeiro das nossas ações, que descreve a veracidade dos nossos feitos, em quem não há sombra de variação, em quem não há análise dúbia ou favorecimento de A em detrimento de B. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é o Amém, ele é o princípio, ele é o meio. E este Jesus, que é a testemunha fiel, que é o início, meio e fim, diz a essa igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem deras fosse frio ou quente, e assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O diagnóstico do Senhor Jesus aqui, a análise do Senhor Jesus, não contém nenhum elogio. Essa igreja não recebe do Senhor elogio algum. E a grande crítica dessa igreja é que essa era uma igreja indiferente à obra do Senhor. Ela não era nem fria, nem quente. Era uma igreja que simplesmente reagia de maneira insossa, indiferente ao Senhor Jesus. Ao receber a proposta da salvação, a proposta dos prêmios maravilhosos advindos do Senhor aos fiéis, essa igreja se dizia: estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, não necessito de nada. A cidade de Pérgamo, que é a cidade de Laodiceia, perdão, que é a nossa última cidade, era uma cidade riquíssima. Uma cidade que era conhecida pela medicina apurada, era uma cidade que tinha um tratamento para a cegueira eficaz por meio de um colírio. Era uma cidade que produzia lãs negras finíssimas, que eram conhecidas no mundo antigo todo. Era uma cidade, um entreposto comercial que detinha muito poder. E o Senhor Deus vai dizer a essa cidade, a essa igreja, que essa igreja não era rica. Pelo contrário, era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Apesar da riqueza da sua lã, não eram capazes de esconder a vergonha da sua nudez. Apesar do poder do seu colírio, das águas medicinais daquele lugar, essa era uma igreja cega. Apesar da grande riqueza e opulência, dos palácios, dos banquetes e das festas, essa era uma igreja infeliz, miserável e pobre. O conselho do Senhor Jesus a essa igreja é: compre de mim a riqueza verdadeira. Vista a sua nudez com as vestes que eu ofereço. E cure a sua cegueira com o colírio que eu lhe dou. O versículo de número 48 nos diz, versículo de número 18, perdão, do capítulo de número 3 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ai do homem que confia nas suas riquezas, no seu orgulho para a própria salvação. Ai do homem que é indiferente à proposta magnífica e maravilhosa da salvação. Ai do homem que confia na ciência, na tecnologia, para obter a própria salvação. Este homem, no fim das contas, é tido como infeliz, como pobre, como cego e como nu. O homem indiferente, que não é nem frio nem quente, é aquele que causa náuseas ao Senhor, que causa nojo ao Senhor. Qual é a palavra do Senhor para essa igreja? A palavra do Senhor é sempre a mesma: se arrependa. A palavra do Senhor é: se arrependam. Você que tem vivido uma vida longe de Deus, que confia nas próprias forças, nos próprios bens, que é indiferente ao Senhor e à sua proposta, se arrependa. Se arrependa hoje enquanto há tempo. Se arrependa hoje enquanto é dia. Nos evangelhos nos foi dito que certo homem adquiriu riquezas e armazenou essa riqueza em galpões enormes. Mas naquela noite vieram requerer a sua alma.
louco, o que darias pela sua salvação? Nem toda a riqueza do mundo seria capaz de salvar-te. Essa é a palavra do Senhor. Sua riqueza, seus bens, sua ciência, cultura e erudição não serão capazes de salvá-lo naquele dia. Então, arrependa-te. Volte ao Senhor. Compre riqueza, riqueza verdadeira das mãos do Senhor. Compre vestes, vestes que de fato são capazes de esconder a vergonha dos nossos pecados. Compre colírio deste do Senhor, que é capaz de nos tirar a cegueira espiritual e a cegueira da morte gerada pelo pecado. Qual é a promessa? A promessa é: o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. O Senhor diz: eis que estou à porta. Ouça, abra, eu entrarei e cearei contigo e te darei ao sentar-se ao lado do meu Pai, ao sentar-se no trono. A grande promessa aqui é que nós seremos recebidos no banquete do grande anfitrião e receberemos do Senhor um lugar de honra. Sentaremos na mesa de Deus e desfrutaremos do seu banquete eterno. A salvação é comparada a uma história de um rei que chamou várias pessoas para as festas das núpcias do seu filho. Preparou um banquete maravilhoso no seu castelo, preparou o castelo e saiu por aí a chamar os convidados. É óbvio que os convidados foram chamados por servos do rei. Contudo, uns disseram: eu não quero, tenho outros compromissos, não é hora. Outros até agrediram aos mensageiros do rei. Então o rei mandou chamar os indignos, os pobres, os cegos, aqueles que estavam nus, os maltrapilhos. E esses aceitaram o convite, largaram a indiferença, amarraram-se ao Senhor e foram recebidos com honra no banquete do Filho do Rei. Aqueles que se arrependerem cearão com o Senhor e tomarão do fruto da videira vindo do cálice do Senhor e desfrutarão da presença do Senhor para todo sempre. Que promessa espetacular! Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós terminamos aqui nossa pequena série de devocionais nas 7 cartas do Apocalipse. Se essas devocionais enriqueceram sua vida, fortaleceram a sua fé, te instruíram um pouquinho mais na Sagrada Escritura, compartilhe com seus amigos. Envie essas devocionais para pessoas que ainda não ouviram falar da palavra do Senhor e permita com que o Espírito Santo de Deus use você como instrumento do Senhor para propagar a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo nesse momento. E ore para que as asas do Espírito levem essa mensagem o mais longe possível e que ela possa encontrar corações desejosos e famintos pela verdade da palavra do Senhor. Seja você instrumento de Deus compartilhando essas devocionais. Que Deus te abençoe. Nós, em breve, teremos uma nova série de devocionais. E eu te aguardo aqui, nesse mesmo canal, para juntos mergulharmos na palavra do Senhor e sorvermos dela tesouros preciosos e necessários para a nossa salvação. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo momento, se Deus quiser e permitir.